E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Aido, professor de Geografia e de Atualidades. Estou aqui com vocês hoje para a gente fazer uma revisão luxo para a nossa Universidade Federal. Vem comigo e vamos fazer essa revisão, vamos fazer um exercício aí, vamos gabaritar essa prova. Pessoal, alguns dos temas mais cobrados na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Nossa banca FAPEC, tá? Para quem não sabe. E na Geografia, dois temas são muito cobrados no vestibular que vocês vão encontrar na próxima aí, final de semana. Então o que nós temos? Olha só, os campeões, nós temos os problemas ambientais relacionados às questões principalmente urbanas, né? E também a geografia física, tá? São os dois temas mais cobrados. Geografia física vai entrar aqui, ó, no caso, clima, relevo, vegetação, tá? Que vai entrar mais nessa parte aí, bacia também já caiu o mapa de clima do nosso território, tá? Então, são os dois mais cobrados. De todos os vestibulares que já foram feitos, foram 8 questões de cada um. Vamos pegar aqui um pouquinho da vegetação, que foi uma das que eles cobraram bastante, principalmente aqui, tá, gente? Pegaram mais aqui a região centro-oeste, para poder dar aquele foco aqui, meio que na regionalidade, né? Então, vamos pegar um pouquinho da parte de vegetação do nosso território, e depois vamos ver se a gente consegue fazer um resumo aí com vocês, relacionado também, o nosso tempo é curto, mas nós vamos fazer esse resuminho aí da parte de problemas ambientais. Então, quando a gente fala da vegetação do Brasil, anota aí, meu povo, olha só, que maravilha. Primeiro, vamos pegar aqui a da nossa região, né, que é o Cerrado, tá? Olha só, o Cerrado, ele tem como característica em relação à sua formação vegetal, primeiro vamos colocar aqui a localização, né, região centro-oeste, que é a nossa região, Mato Grosso do Sul, tá? E o estado do Goiás, como o pessoal fala. O que mais que nós vamos ter aqui? Ó, o solo, que é um solo ácido. Esse solo, muitas vezes, ele não deixa a planta se desenvolver muito bem, né? Então, vai gerar algumas características bem específicas, peculiares, relacionadas à vegetação, em função desse solo ácido. Esse solo ácido aqui, qual que é mesmo? Terra roxa. É um solo de origem vulcânica. Tá? Vamos colocar aqui, ó, vulcânico, formado na Mesozoica. Vulcânico / Mesozoica. Cerca de 100 e poucos milhões de anos atrás. Então, tá aí, ó. Beleza? Aí nós temos as características da vegetação, que é o que nos importa. Vamos lá, então. Ela é uma vegetação, vamos colocar aqui, caducifólia. O que é caducifólia? Que perde as folhas. Como eu tenho estação seca, é uma característica das vegetações, por exemplo, tropófila. Tá? Então, o que seria essa vegetação caducifólia? É uma vegetação que se adapta ao período seco que nós vamos ter aqui, ó, 2 estações bem definidas, verão chuvoso, inverno seco. Então, 2 estações bem definidas. Verão chuvoso, inverno seco. Então, quando chega o inverno seco, o que vai acontecer? Não tem umidade, a planta começa a secar, as folhas caem. Então, coloca aqui, ó, perde folhas na caducifólia. Folha caduca, perde folhas, ó. Certo? Daí eu tenho também, vamos colocar aqui a relação dela com as características do solo, ó. Solo ácido, né? Então, o que vai acontecer? A planta não vai crescer, ela vai ser torta. Então, ó, árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, são as características típicas dessa vegetação também, ó. Troncos retorcidos, porque ela tem essa questão da acidez do solo que não deixa a planta se desenvolver. Então, aí eu tenho também as gramíneas, que formam pastagens naturais. Lá na década de 70, quando ocorreu a expansão da fronteira agrícola, chegaram aqui, e aí tinha só gramíneas, né? Gramíneas e árvores de troncos retorcidos. Falaram, esse solo não é bom não serve para nada. Então o que acontece? Essa gramínea foi usada como pastagem natural. Depois, aí eles começaram a fazer a correção do solo e essa região se tornou o quê? Um grande celeiro agrícola do nosso país. Tá bom? Então, ó, árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, gramíneas, caducifólia, tropófila, folha grossa e casca grossa. Olha só, folha grossa, isso aqui a gente vai chamar de suber, vegetação suberosa. O que é esse suber? Essa vegetação suberosa é uma cortiça que se forma no entorno das árvores do cerrado como um isolante térmico.
uma cortiça que se forma ali para poder se prevenir em relação ao período das queimadas. Então ela se adapta a essa questão das queimadas. Então sofre com as queimadas. Certo? Então, recapitulando, árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, caducifólia tropófila, gramíneas, folha grossa, casca grossa. Também posso colocar aqui a folha com camada de cera para evitar a evapotranspiração. Com camada de cera. Ó. Isso aqui é para evitar a evapotranspiração. Tá? Um período seco que ela vai sofrer. Então isso aqui, gente, é vegetação do cerrado. Um resumo aí das características relacionadas a ela. A nossa vegetação aqui do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. Professor, eu tenho dúvidas realmente quando está relacionando a vegetação do cerrado com a vegetação da caatinga. Então vamos lá, vamos fazer uma análise agora aqui dessa vegetação da caatinga para você distinguir as duas. Inclusive já caiu já em prova da UFMS, já caíram, né, questões na mesma prova, o UFMS 2018. Nós tivemos lá uma que falava sobre o cerrado e outra que falava sobre a caatinga. Tá? Então, se olhando aqui as características, vão conseguir fazer uma distinção bem clássica das duas. Então, primeira coisa, localizada no sertão nordestino. O aluno às vezes tem aquela ideia assim, ó, a caatinga do Nordeste. O Nordeste não é, vamos colocar assim, todo ele formado pela vegetação de caatinga. O que eu vou ter? Eu vou ter, então, por exemplo, a zona da mata, eu vou ter o agreste, eu vou ter o sertão e eu vou ter o meio norte. Quando você fala assim, todo o Nordeste, você está falando de todas as sub-regiões. Então, cuidado. Quando eu falo a caatinga, o sertão nordestino, ó. Tá bom? Não é todo o Nordeste. Por exemplo, na zona da mata eu vou ter o quê? Floresta tropical de Mata Atlântica, tá? Certo? Daí, continuando aqui, vamos pegar as características agora. O clima, então, vai ser o quê? Um clima seco, né? Então, um clima aí com baixa umidade, né? Vamos colocar semiárido, não seria o mesmo seco, né? Um clima semiárido. Você tem ali chuvas em períodos bem específicos, começo do ano, vai chover pouco. Tá? Isso vai condicionar as características da planta. A planta sempre se adapta às características do clima. Então, relacionados ao clima aqui, nós temos, então, árvores, vamos colocar algumas aqui, né? Galhos secos, pequenas geralmente, né? Com galhos secos. A gente fala assim também, né? Arbustos, galhos secos, né? Então, vou colocar aqui os arbustos também, para vocês. Espinhos. Arbustos com espinhos. Bom, não chove lá quase, né? Chove muito pouco. Então, o que vai acontecer com a planta? Ela vai ter uma raiz que vai ser longa para buscar água nas camadas mais profundas do solo. Então, vamos colocar aqui, ó, raízes longas. Como na camada superficial você quase não tem umidade, né? Então, a planta ela vai buscar essa umidade lá na camada mais profunda. Então, raízes longas. Buscar umidade nas camadas mais profundas. Folha com camada de cera também. Com camada de cera. Um termo bastante usado, é um termo mais da biologia, né? Que eles trabalham relacionados a esse bioma. Está relacionado a xerófitas, né? Que eles usam bastante. Ó, a vegetação xerófita, ou xerófila, que seria o quê? Amiga do homem, né? Planta adaptada ao clima seco. É a mesma coisa que você falar assim, ó, floresta amazônica. Você coloca lá assim, perenifolia. Aí você coloca lá, típica de clima onde tem o que? A vegetação sempre verde, né? Hidrófila, de clima úmido, e ela sempre vai estar com a folhinha verde dela. Aqui, ó, xerófita, típica de clima seco, adaptada às características, na verdade significa amigo do homem, né? Porque geralmente você vai encontrar os cactos, que geralmente tem água neles, né? Cactáceas. Então é uma relação aí da planta com as características climáticas e o meio natural ali. Nós temos duas plantas típicas ali que nós vamos encontrar, o mandacaru. E outra planta, ela não é um luxo, ela é mais que um luxo, ela é duas vezes luxo, ela é chique, ó. Ela é bem típica ali, são plantas bem típicas do sertão. Às vezes vocês vão achar até, isso aqui até é música, né? Tem relacionado a isso, né? Ela só pensa em namorar, só pensa... Aí vai mandacaru quando chega no sertão, não precisa cantar não, senão vocês vão sair correndo. Tá? Então o que acontece, gente? São algumas características típicas aqui da vegetação do
semiárido nordestino, tá bom? Então, o que nós temos lá em relação ao solo? Só para a gente colocar aqui o solo também, ó. O solo é raso, pedregoso. Isso também dificulta o desenvolvimento da planta, tá? Pedregoso. Então, coloquei aqui 2 tipos de formações vegetais para vocês possam compreender um pouco a relação de como a Universidade Federal pode cobrar isso de vocês. Então, vou pegar uma questão aqui para a gente fazer junto. Nós possamos fazer juntos essa questão. Ela coloca assim, ó, questão da Universidade Federal 2018. Ela colocou assim, ó, em todos os vestibulares da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eles colocaram questões relacionadas à geografia física. Ou era bacia, ou era um mapa do clima, ou era a vegetação. Vegetação foi uma das que mais cobraram. E aí eles colocaram ali, por exemplo, nessa questão, ó. Vamos lá. É a primeira questão de geografia da prova de 2018. Se vocês puderem acompanhar e estiverem em casa, então nós vamos depois disponibilizar para vocês. Caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas. Ó, baixas, inclinadas, tortuosas, pequeno porte, baixa. Tortuosas, sabe, para você ouvir tortuosa, eu conheci como troncos retorcidos, é a mesma coisa, tá? Então, baixas é o pequeno porte, tortuosa, troncos retorcidos, tá vendo? Tá dando já a dica aqui para você, ó, na questão. E geralmente com evidências de queimadas, ó, suscetível a queimadas, tanto que ela tem essa casca grossa aqui, né? Folha e casca, faltou a casca aqui também. Vou colocar aqui também, ó, folha e casca grossa também, que é o suber, tá bom? Que é essa cortiça que se adapta ao período das queimadas, forma um isolante térmico para a planta. Aí ele coloca assim, os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes. Esses órgãos subterrâneos perenes seriam a relação que eles colocam as gramíneas. Aqui, ó. O que acontece com o cerrado? Nós temos aqui as gramíneas, que serviram de pastagens naturais. E aí nós vamos ter o seguinte, o pessoal faz queima sobre essa gramínea no período seco. Sem chuva, mesmo queimando, ela vai brotar novamente com as cinzas que depositam sobre esse material aqui. Por quê? Porque as raízes continuam perenes, continuam vivas. E aí, mesmo sem chover, eles fazem uma renovação de pastagens nesse período geralmente da seca. Não é permitido, né? Mas mesmo assim é feito isso aqui. Aí eles colocam lá que permitem a rebrote após a queima ou corte, lá, tá vendo? Porque ela se protege, né, em relação ao fogo muitas vezes. Aí coloca lá assim, olha só como que o comando da questão, vocês vão ver muito isso aqui também. O comando da questão, geralmente ele é muito objetivo, ele é muito básico, bem diferente do Enem, que vai aquele comando bem grande, né? Ele colocou assim, olha só, o texto refere-se ao bioma, ponto. Olha o tamanho do comando da questão, desse tamanhozinho assim, ó. O texto refere-se ao bioma, objetivo. É uma prova conteudista, ó. Eu tinha que saber essas características aqui, ó. Se eu não soubesse essas características da geografia, eu não conseguiria. Não é interpretação somente, é conteúdo, tá? Então ela entra além disso. Aí tá lá, alternativa A, caatinga. Opa, a caatinga ela tem, ó, características: árvores com galhos secos, arbustos com espinhos, né? Raízes longas para pegar água nas camadas mais profundas, folhas com camada de cera para evitar a evapotranspiração, como o clima é basicamente, né, quase seco. Ela é uma vegetação xerófita, típica de clima mais seco. Cactáceas, que são os cactos, né, com espinhos. Você tem bastante lá, típico do mandacaru e xique-xique, também são tipo de cactáceas encontradas lá, tá vendo? Olha a diferença. Então eu não encontrei nenhuma informação dessa aqui. Agora, quando eu pego essa mesma prova, olha só, a questão, que foi a última questão dessa prova, se eu não me engano, ela coloca assim, ó, a última questão dessa prova, de 2018, aí ele coloca assim, ó, a vegetação afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama epinescente, olha que bonita a palavra, né? Epinescente, e não o atrai, repulsa-o com folhas urticantes, com espinho, ó, tá vendo aqui, ó? Aí ele vai falando, com os gravetos, arbustos, ó, galhos secos, gravetos, ó, tá vendo aqui, ó? Aí coloca lá, né? Com os gravetos instalado em lanças, e desdobra-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado com o aspecto seco, né? Aquela coisa, né? Paisagem meio morta, né? Que eles falam. Aí ele coloca lá mais detalhes ali. Árvores sem folhas de galhos estorcidos e secos.
Aí não tenho que ter dúvida em relação a isso, ó. Árvores estorcidas, galhos secos aqui, ó, tá? Não tem outra formação a não ser a caatinga. Aí ele faz uma analogia ali, inclusive, relacionando essa questão com um fato histórico ali, que seria, então, a caatinga com a Guerra dos Canudos, ligado à questão ali do período onde aconteceu a trama que foi tirada do livro ali, Os Sertões, tá? Então, isso é uma forma de ser cobrado de vocês. Então, aqui um caminho que eu mostrei para vocês de como a prova da Universidade Federal vai trazer a geografia relacionada a esse assunto, tá bom? Outra coisa também importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês como uma dica importante, né, da nossa aula, seria, né, a questão dos problemas ambientais. Então, se atente aí na parte da geografia física também, vamos colocar aqui, né, a questão de clima, tá? Eles não entraram muito naquelas partes mais difíceis, não. Eles pegaram geralmente a classificação mais simples aí, relacionada a clima. Bacias também já caiu, questão sobre bacias, relacionadas inclusive aqui ao nosso território, ao nosso estado, né? Relevo, tá? Vegetação, conforme a gente colocou aqui. Nessa questão também de relevo aqui, eu posso colocar aqui para vocês, ó, estrutura geológica. Estrutura geológica, como que ela é mesmo estabelecida, gente? A estrutura geológica. Ela é estabelecida como? Eita, faltou um pedacinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tá? Ela é estabelecida no nosso país, ó, 64% de bacias e 36%, quase não aparece aí, ó, tá? De escudos cristalinos. O que eu encontro nas bacias? Nas bacias eu vou encontrar o quê? Geralmente combustíveis fósseis e nos escudos minerais metálicos. Não esqueçam desses elementos aqui e não esqueçam também da parte de problemas ambientais, quando a gente fala de inversão térmica, ilha de calor, buraco na camada de ozônio, que já caiu, uma questão relacionada a esse fato aí ambiental. Não esqueça também do aquecimento global e dos fatores urbanos. Lixo, destinação do lixo, a questão relacionada à mobilidade, aos problemas relacionados aos grandes centros urbanos. Meus amores, espero que tenha ajudado. Acho que é o caminho para vocês. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Conte comigo. Um grande beijo para você, professor Aido. Tchau, até a próxima, gente.